Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com essa videoaula, vamos iniciar o estudo das fontes chaveadas e vamos frisar o tipo de fonte chamado ATX. Bom, uma fonte chaveada é basicamente um conversor eletrônico que ele vai fornecer em sua saída uma tensão contínua, que essa tensão é utilizada para alimentar outro circuito eletrônico. E quando falamos de informática, existe uma fonte chaveada que, sem dúvida, é a principal do ramo, que é chamada fonte ATX, que ela pega a tensão alternada da rede elétrica e transforma numa tensão contínua para alimentar os computadores. A fonte ATX tem esse nome porque ela foi concebida para o padrão ATX, que vem dessa sigla em inglês, que é um padrão que especifica a forma de construção de um computador. Ele especifica a organização da placa-mãe e os tipos de conexão existentes nessa placa-mãe para os periféricos. Além disso, este padrão ATX ele determina as características da fonte de tensão que vai alimentar o computador, por isso o nome ATX. Hoje em dia, este padrão de fonte, as fontes ATX, são utilizados em praticamente todos os desktops que encontrarmos. Por isso, é de fundamental importância que a gente compreenda o funcionamento das fontes ATX para que assim possamos fazer a manutenção, o reparo dessa fonte com excelência. Então eu trouxe aqui a primeira coisa que a gente tem que conhecer e estar muito familiarizado com relação à fonte ATX, que é o padrão do terminal de saída da fonte. Mas antes disso, eu vou fazer uma breve explicação de como funciona a fonte, do processo pelo qual passa a tensão desde a tomada até chegar no computador, para aí sim entendermos como vai funcionar essa fonte. Então aqui eu esbocei a forma de onda de um sinal da rede elétrica. A gente sabe que nas tomadas a tensão é alternada e ela tem uma frequência de 60 Hz, ou seja, ela faz este ciclo aqui de ficar positiva, negativa e voltar a ser positiva 60 vezes por segundo. Com isso, o que a fonte faz ela precisa fornecer uma tensão constante com valor menor para o computador. Então, inicialmente, a fonte faz a retificação deste sinal. Ela torna a tensão da rede toda positiva. Isto é feito nesta primeira parte do circuito aqui, um retificador, que é composto por diodos, que são dispositivos eletrônicos que vocês já estudaram na disciplina de eletrônica analógica. Esses diodos fazem a retificação da tensão, então ela vai ficar com essa forma azul. Só que já na saída dos diodos já existem capacitores. São estes capacitores aqui eletrolíticos, são capacitores normalmente em redondos e grandes. Esses capacitores vão filtrar a tensão para ela ficar assim, com essa forma verde que é praticamente reta. É uma tensão já constante. Mas essa tensão aqui tem um valor muito elevado, acima de 300 volts. Então ainda não está apropriada para ser utilizada no computador. Por isso, o processo da energia continua. Já falamos do diodo, dos capacitores, e agora a energia continua. Essa tensão elevada segue por aqui até este par de transistores, que são os transistores de potência da fonte. O que esses transistores fazem é pegar esta tensão elevada, que tem aqui mais de 300 volts, e ela inicialmente é praticamente constante. Então, quando passa por aqueles transistores, eles aplicam a tensão de forma alternada no transformador.
Então a fonte, quando a gente desmonta a fonte, vemos que dentro dela existem normalmente 3 transformadores, mas tem um deles que é bem maior que os outros, que é esse transformador de maior potência por onde vai passar a energia que vai alimentar o computador. Então, na entrada daquele transformador, no lado primário dele, é aplicada essa tensão, que é uma onda quadrada, mas ela é alternada, hora positiva, hora negativa. E como é um transformador abaixador de tensão, na saída do transformador já vai aparecer uma forma de onda com o mesmo formato da entrada, só que agora essa tensão já é bem menor, já tem um valor bem menor. E se observarmos aqui nesse transformador, dá para ver que ele tem mais de uma saída, ele tem um par aqui nas extremidades. Então daqui, desses 2 terminais, vão sair os fios com as tensões de 12 volts e deste par de saídas do transformador mais aqui do meio vai sair a tensão de 5 volts. Só que esta tensão aqui, ela ainda é alternada e não está própria para ser aplicada no computador. Por isso, depois do transformador, ainda existem pares de diodos, um par de diodo para a saída de 12 volts, outro par de diodo para a saída de 5 volts, e ainda existe um circuitinho auxiliar aqui que envolve diodos e indutores para a tensão de 3,3 volts. Então, depois da tensão que saiu do transformador, depois dela passar por esses diodos retificadores, aí sim vamos ter uma tensão que já é toda positiva, ela nunca será positiva, mesmo assim ainda não está retinha, né? Por isso existem os capacitores de filtro de saída da fonte de tensão. Então, existem vários capacitores menores do que aqueles de entrada que vão finalmente fazer esta onda de tensão toda recortada se tornar uma tensão constante. E aqui sim teremos a tensão de 12 volts e a tensão de 5 volts. E depois desse circuitinho auxiliar temos também a tensão de 3,3 volts. Então são vários processos pelo qual a energia passa desde a rede elétrica até chegar no computador. E tudo aqui a gente viu que a energia basicamente passa apenas por esse caminho aqui. Vem dos transistores, passa pelo transformador e vai para as saídas. Só que a gente pode olhar por esse diagrama que existem vários outros circuitos aqui na fonte. Esses outros circuitos têm a função de controlar o funcionamento do circuito de potência, que é o circuito do caminho que eu mostrei anteriormente. Então, nas próximas aulas, a gente vai estudar cada um de todos esses circuitos da fonte, tanto os circuitos de potência quanto os circuitos de controle, para poder, quando a fonte apresentar o problema, sabermos identificar, encontrar o problema e resolvê-lo. Agora que já entendemos o princípio de funcionamento da fonte, podemos voltar aqui a falar do conector dessa fonte. Este conector aqui interessa muito a quem vai dar a manutenção na fonte, porque ele tem alguns pinos, alguns terminais de saída aqui, que são muito importantes e nos auxiliam a identificar os problemas. O primeiro deles, que vamos destacar, é essa tensão chamada de VSB, ou tensão de standby, que está associada a um fio roxo. Aqui neste conector dá para ver o fio roxo, é um único fio roxo que existe no conector. E só para esclarecer, este quadro aqui, ele é um diagrama, é um mapeamento dos fios que existem aqui no conector. Então dá para ver que aqui tem fio preto, vermelho, laranja, cinza, roxo. Então todos esses pinos todos esses fios estão representados
nessa tabela. E isso aqui é um padrão para toda fonte ATX, este padrão é o mesmo. Voltando a falar deste terminal aqui de 5 volts, que é a tensão de standby, este terminal surgiu nas fontes ATX e quando a fonte é ligada na tomada, o circuito que gera esses 5 volts começa a funcionar imediatamente e a princípio só ele funciona na fonte. Então, se ligarmos uma fonte na tomada e tentarmos medir a tensão em todos esses pinos, vamos notar que apenas este pino aqui de 5 volts vai apresentar tensão. O restante da fonte, ou seja, todo aquele circuito de potência que eu acabei de explicar, só vai funcionar quando este fio verde for conectado fisicamente ao térreo. Ou seja, lá dentro da placa-mãe do computador vai ter uma conexão que quando a gente liga com o computador ocorre a conexão física do pino verde da fonte com o pino de terra. Então, quando isso ocorre, lá dentro do circuito de controle da placa-mãe, lá dentro do circuito de controle da fonte, um circuito integrado que existe na fonte, aí sim ele vai ligar e ativar todo aquele circuito de potência da fonte ATX. Então, para que a fonte ligue e mande tensão para as saídas de 3,3 volts, que são as saídas laranjadas, 5 volts, que são as saídas vermelhas, e 12 volts, que são as saídas amarelas, para que essas saídas de tensão comecem a funcionar, é necessário que a gente faça a conexão do fio verde com um fio preto qualquer, que é um fio de terra. Caso essa ligação não seja feita, apenas essa tensão de 5 volts é que vai surgir na fonte. Apenas este circuito de standby é que vai funcionar. Isso é muito importante para a hora que formos fazer a manutenção. Além disso, existe um pino cinza, que é uma troca de informação entre a fonte e o computador. É chamado normalmente de Power Good ou Power OK, que basicamente é uma tensão que surge, que é enviada pela fonte para o computador, só para dizer para o computador que a fonte está funcionando adequadamente. O computador já pode utilizar essas tensões todas que são geradas pela fonte. Fazendo o último complemento e revisão dos pinos de saída, é muito importante a gente ter de cor o significado das cores de saída dos pinos, principalmente da cor vermelha, que representa a tensão de 5 volts, que alimenta o computador, os fios laranja, que representam a tensão de 3,3 volts, e os fios amarelos, que representam tensão de 12 volts. E mais importante ainda é reconhecermos que o terminal roxo corresponde à tensão de 5 volts, que é a tensão de standby. Essa tensão de standby ela é utilizada, por exemplo, para manter o computador quando ele está num estado de standby, que é aquele estado de suspensão. Quando a gente coloca o computador em suspensão, o próprio sistema operacional envia informação para a placa-mãe e a placa-mãe desfaz essa conexão. Assim, a fonte desliga aquele circuito de potência, então para de enviar estas tensões de 3,3, 5 e 12 volts para o computador. E apenas essa tensão de 5 volts standby fica simplesmente mantendo os circuitos mínimos necessários para o computador ficar em standby. E quando a gente aciona o computador novamente para ele sair da suspensão, aí lá na placa-mãe vai ser feita novamente essa conexão para que a fonte volte a ser ligada e enviar energia para o computador. Então, sempre que formos dar manutenção em uma fonte e quisermos testar seu funcionamento, temos que fazer esta conexão do fio verde com um fio de terra, que é um fio preto da fonte. Nesta primeira aula,
já vimos o princípio de funcionamento e nas aulas seguintes vamos estudar cada um dos circuitos da fonte para em seguida aprendermos a fazer a manutenção. Bons estudos, pessoal!